Evangelho de Mateus 4,17 diz assim: Então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Pessoal, a primeira pregação de Jesus na terra, primeira vez que ele abre a boca para pregar, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre arrependimento. Por que Jesus fala sobre arrependimento? Porque ele estava preparando o coração das pessoas para receber o reino dos céus. O reino, para quem não sabe, é o governo do céu, é a autoridade, é o poder que vinha lá do céu, a influência do céu sobre o coração das pessoas, sobre a terra. A Bíblia diz em Romanos 14,17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso era tudo o que as pessoas precisavam naquele momento. Elas precisavam de paz, porque elas já estavam aflitas, cansadas, precisavam de alegria, porque o inimigo já tinha trazido tanta tristeza para o coração delas, precisava também de justiça, e Jesus veio fazer a justiça dele aqui, com o reino de Deus. Então eu vejo hoje muitas pessoas vindo para a igreja, entregando seus corações para Jesus, mas pessoas que não permanecem. Passa-se o tempo, as pessoas voltam àquelas velhas práticas, aqueles velhos hábitos. E a pergunta é, por quê? Porque o princípio do cristianismo, o início, a base do cristianismo é o arrependimento. Depois que a pessoa ouve a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10,17, se eu não me engano. Então, ouvindo a palavra, a palavra entrou no ouvido, ela vai descer para o coração. E a palavra de Deus também diz que se com o coração crê que Jesus Cristo veio em carne, ressuscitou dentre os mortos, e com a boca confessar que Ele é o Filho de Deus, será salvo. Então, a gente crê com o coração, confessa com a boca, vem a fé pelo ouvir. Então, o que acontece? A gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa arrepender dos nossos pecados, E a Bíblia diz em João 16, verso 7, se eu não me engano, que Jesus estava dizendo a respeito do Espírito Santo. Ele estava dizendo assim, ele nos convencerá, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está falando a respeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas cabe a nós tomar a atitude de viver como uma nova criatura e de andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os céus. Por quê? Porque Jesus ele quer que a gente viva uma nova natureza. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não tem como você querer algo novo sendo uma velha criatura. Não tem como você querer algo novo de Deus sem abrir seu coração para Jesus. Para Ele limpar você, para Ele transformar você por dentro. Começa por dentro. Então quando nós damos acesso ao Espírito Santo, para Ele nos transformar por dentro, de dentro para fora, então nós vamos experimentar algo novo da parte de Deus, Nós vamos experimentar o reino dos céus. Eu creio que esse é o princípio. O que é o princípio? É o arrependimento, que hoje pouco se ensina, A gente já vai pulando as etapas e a gente já vai ensinando sobre tudo que a gente vai receber, a salvação, vida eterna, as bênçãos, as promessas. Mas o princípio, o primeiro de tudo é abandonar, é abrir mão, Porque Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem achar a sua vida nesse mundo a perderá, mas quem a perder por amor a mim, ao Evangelho, esse a salvará, Então é isso, Eu estou com essa mensagem aqui no coração de trazer esse ensino para você sobre o arrependimento. E o que significa arrependimento? Significa mudança de rota, mudança de atitude. Se você estava indo para uma direção, depois que você ouviu a palavra e ela transformou você por dentro, você vai para outra direção.
E Deus, ele nos deu livre-arbítrio para a gente escolher. Para a gente escolher qual é esse caminho que nós vamos querer, né? Qual o caminho que nós vamos seguir. Então eu vejo que, eu costumo dizer que todos que serviram a Jesus, eles perderam algo. Pedro, quando ele conhece Jesus, ele faz a maior pesca da vida dele. E aí, Jesus olha para ele e diz assim: larga tudo e me segue. Eu vou fazer de você um pescador de homens. E aí Pedro, no mesmo momento que ele estava muito feliz por ter pescado muito, ele teve que tomar uma atitude, uma decisão que ia mudar a vida dele para sempre. Que era abandonar a pesca, largar aqueles peixes lá, não sei o que ele fez, se ele deu para alguém, se ele dividiu. E seguir Jesus, e largar, abandonar. Assim nós temos que fazer com a nossa velha natureza, com o nosso passado. A gente precisa pôr um ponto final para viver aquilo que Deus tem para nós, que é algo novo. Agora já o jovem rico chega até Jesus na Bíblia e ele diz assim: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim: você precisa seguir os mandamentos, obedecer os mandamentos. Ele falou assim: eu faço isso, tudo que você está falando aí, Jesus, desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele e ama ele, né? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. E falou para aquele jovem: então vai, larga, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu entristecido, porque ele possuía muitas riquezas. Qual que é o sentido disso? Jesus, ele estava vendo aonde estava o coração daquele jovem. Se ele estava disposto mesmo a querer algo novo, a querer algo maior do que ele já possuía. É porque Deus nunca vai tirar algo de nós para não nos dar algo maior e melhor ainda, né? Mas ele quer ver onde o nosso coração está. É isso. Deus não quer que ninguém saia perdendo. Ele quer que você coloque ele em primeiro lugar na sua vida, acima de todas as coisas. Então aquele jovem perdeu a oportunidade de ter algo melhor do que ele já tinha, que era a riqueza dele. E uma vez Pedro, os discípulos chegam até Jesus e falam: mestre, nós largamos tudo. O que nós vamos ganhar com isso? A gente deixou a nossa casa, a nossa família, os nossos empregos. Aí Jesus falou assim: vocês que largaram tudo por amor a mim, nessa vida vocês vão ganhar 100 vezes mais, e na outra a vida eterna. Então Jesus estava dizendo: não foi tudo por nada, foi tudo por tudo. Vocês vão ganhar mais do que vocês deixaram por mim. E a questão é essa: as pessoas não querem deixar suas velhas manias, seus velhos hábitos, a velha natureza, para receber algo novo de Deus, né? Esses dias eu estava meditando e pensando, né, tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viveu no Evangelho. E veio assim algo no meu coração, que eu estava ali orando, adorando, e aquela presença maravilhosa do Espírito Santo, né? E veio algo no meu coração, veio assim: tudo que eu já tinha deixado valeu a pena, porque a presença é o que tem de mais precioso no mundo, né? É a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus. Nem todos sentem a presença de Deus, nem todos experimentaram da presença de Deus dentro deles, né? A gente precisa entender que a gente tem Deus dentro de nós. 1 Coríntios 6, a partir do verso 17, 18, vai falar que nós somos a casa de Deus, né? Então, a palavra é essa, né? A gente precisa abrir o coração, limpar e pôr um ponto final nas coisas do velho homem, das coisas da velha natureza, para a gente receber algo novo de Deus. Por que muitas pessoas não permanecem? Porque estão querendo trazer o velho homem junto. Não querem crucificar o velho homem no batismo. Não querem fazer como Paulo falou lá em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou primeiro e se entregou por mim. E ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Quando Jesus fala para a gente tomar a cruz, é exatamente isso. É a gente morrer para o velho homem, para a velha natureza, para o velho eu, e viver uma vida no Espírito, né? Agora a carne não tem domínio sobre nós, e a carne não é o corpo, a carne é os desejos, os pensamentos, né? A cobiça
que nós temos dentro de nós. Gálatas, né, no capítulo 5, se eu não me engano, verso 16, vai falar das obras da carne, dos frutos do Espírito. Tudo que é da carne, irmãos, tem a ver com a velha natureza, tem a ver com a alma. Nós precisamos viver no Espírito, né? As nossas emoções precisam estar sendo direcionadas pelo nosso Espírito. Vivemos por fé, não por sentimentos. Vivemos por fé, não por vista. Então a mensagem de hoje é essa, né? Não troque a presença por algo que é passageiro e transitório. Não troque Jesus, que é eterno, por esse mundo que é passageiro, que é transitório. Porque o que Deus tem para nós, a Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Né? 1 Coríntios, se eu não me engano, está escrito isso. 2:9, não lembro. Mas o que Deus preparou, irmãos, é maravilhoso. Vale a pena você se render a Jesus, se render ao Espírito Santo, entregar seu coração para Jesus, entregar a sua vida. Por que que Jesus começa pregando: arrependei-vos? Porque muita gente quer servir a Deus sem arrepender. Muita gente quer a presença sem arrepender, sem abrir mão de algo. Todo mundo que entrou na presença de Deus perdeu alguma coisa. Todos. A gente perde para ganhar, a gente abre mão para viver algo que é melhor e maior. Né? Então não tem como você ter a velha natureza querendo as coisas novas de Deus, querendo viver o novo de Deus. Por isso que as pessoas se frustram. Né? Por quê? Porque elas recebem o Evangelho com alegria, mas não tem profundidade porque não houve renúncia. Recebem a palavra com alegria, mas não tem profundidade porque não abandonaram as paixões dessa terra. Né? Não é errado a gente ter do bom e do melhor. É errado essas coisas terem a gente. Não é errado a gente ser próspero. É errado o dinheiro ser o nosso Deus. Né? Então as pessoas, elas recebem com alegria, mas não querem profundidade porque tem preguiça de estudar, de aprender mais do Evangelho, aprender mais a palavra de Deus. E aí acontece o que aconteceu na parábola do semeador. As aves vêm, comem a semente que caiu na beira do caminho. Né? Às vezes é uma terra cheia de pedras. Até nasce, mas seca porque não tem profundidade, ou está no meio dos espinhos. Porque as paixões, as riquezas desse mundo sufocam a palavra. As pessoas estão mais preocupadas com a terra, com o mundo, do que com a presença. Esse mundo vai passar, gente. 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É você que escolhe. Eu quero permanecer para sempre. Eu quero a presença todos os dias. Eu quero a unção todos os dias. Não tem dinheiro que pague a unção do Espírito Santo. Não tem dinheiro que pague a presença de Deus, a intimidade com Jesus. Você ouviu o Espírito Santo, você tem uma direção do Espírito Santo no seu coração. Não tem dinheiro nesse mundo que pague. Deus quer isso para nós. Não algo passageiro. Eu não quero mais uma alegria falsa. Eu quero viver alegrias verdadeiras, permanentes. Eu não quero depender das minhas emoções para ser feliz. Eu quero depender do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Eu deixo essa palavra para você. Tome uma atitude. Se coloque numa posição de filho. E que você precisa abrir mão, abra mão. Se você precisa perdoar alguém, libere logo o perdão. Deixe essa pessoa aí. Se você precisa voltar atrás em algumas decisões, volte. Se você precisa renunciar a coisas na sua vida, renuncie. É melhor fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. É melhor agradar a Deus do que agradar o mundo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.